Ô, pessoal, tá começando agora mais um episódio da segunda temporada do podcast 50 Mais. Nós temos aqui um grande amigo meu convidado, Fernando. O cara é ponta firme, viu? Exatamente, vai ensinar muito sobre algo que a gente não sabe, pelo menos eu não sei absolutamente não sei nada também. Mas é o seguinte, se você tem dinheiro, você tem ouro, dólar, euro, reais, ou se você não tem nada, agora a gente vai falar sobre um cara que vende fumaça, mas parece que a fumaça dele é boa. Ele vende bitcoins e é especialista em criptomoedas. Rubens Einstein, um grande amigo meu. Fala, meu amigo, tudo E aí, bem? Atuí, prazerzão estar aqui, cara. Prazer, Alegria. Fernando. Muito obrigado Maravilha. pelo convite. Vamos lá, vamos começar falar do sobre... básico, né? Não, ó, eu falei pra ele para ele tratar a gente como se não soubesse nada. Aliás, porque a gente não sabe mesmo. Então- De fato, não sabemos, né? Bitcoin. O que é criptomoeda? O Bitcoin, como definição inicial mesmo, como ele foi criado, em inglês, é Peer-to-Peer Cash System. Sistema de pagamento ponto a ponto. Então, na verdade, o Bitcoin, existem dois Bitcoin. O Bitcoin com B maiúsculo, que é um sistema de pagamento global, alimentado e mantido por computadores de forma descentralizada. Então, existem milhares de computadores hoje em dia, todos conectados via internet, obviamente, e que eles validam as transações que acontecem de Bitcoin de uma carteira para outra. Aí o Bitcoin com B minúsculo, o Como se- token. o Bitcoin com B maiúsculo, esses computadores é como se fosse um banco virtual de pagamento. Isso, pode-se É dizer... um banco que não existe, é um banco que você não precisa botar dinheiro. Descentralizado, tá? Ok. Ou seja, quando uma transação é feita, quando eu envio Bitcoin ou uma fração de Bitcoin da minha carteira para uma carteira, para sua carteira, aquela transação fica registrada num servidor, num computador, que é automaticamente replicado para todos os milhares de computadores no mundo e fica validada, e ela é criptografada, gravada nesse livro Ledger, né, que é um livro razão, e essa transação sendo gravada e replicada para todos os 80 mil, quantos milhões de computadores tem conectados nessa rede, vai manter gravada toda essa transação e o histórico de todas as transações já efetuadas até então. Então, assim, o Bitcoin nasceu efetivamente em 2009, em janeiro de 2009, quando foi feita a primeira transação, que se você hoje olhar no Block Explorer, do explorador de blocos do Bitcoin, você vai ver ali que a transação está lá marcada e você consegue, e auditável. Essa é a diferença, né? Então, é diferente hoje de uma transação bancária ou de algo assim, que fica registrado apenas no computador, no servidor de Mas- cada banco. E eu posso usar esse dinheiro para pagar o cartão de crédito, para comprar um carro, para comprar uma casa? Pode sim. O Bitcoin, ele veio valorizando nesses últimos 10 anos, né? Com altos e baixos. A gente pode falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre o que vale, por que vale, né? E qual é o lastro. Muita gente pergunta, poxa, qual é o lastro do Bitcoin? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa tão difícil de perceber. Você foi, agora vamos. Então vamos lá. Então vamos lá. Quer dizer, quando eu pego uma moeda romana que era de ouro e que o cara mordia para experimentar, ele queria saber se era de ouro mesmo, porque ela valia pelo peso dela em ouro, Sim, certo? Ou de sim. prata, ou seja lá o que fosse. Sim. Mais para frente, a moeda representava um ouro que estava guardado no cofre do tal país, Sim. né? E aquilo ali, ele era uma representação, que podia ser de papel ou de metal, seja lá o que fosse, de um ouro que estava no Tesouro Nacional de um certo país. Sim. No começo, Fernando, as moedas tinham a figura dos reis, porque o rei estava abalizando, ele estava dando a confiança, porque aquilo era realmente aquela moeda, Sim. tinha valor daquele governo. Uhum. E depois não precisava mais disso, só o fato de ser do governo as pessoas supostamente acreditavam. Em 1940 e pouco, teve um acordo chamado Bretton Woods nos Estados Unidos, e esse acordo eliminou o lastro do ouro para as moedas. Então, os governos não foram mais obrigados a ter uma reserva em ouro para dizer que aquele valor, aquela nota de $100, tem $100 em ouro em reserva. Isso acabou naquela época, né? Já o Bitcoin, ele começou
o valor dele em 2009 começou com centavos, valendo 10 centavos. Então, mas de 20 quem que você centavos, comprava o Bitcoin? Eu tinha lá, tinha $100, falava, quero comprar em Bitcoin. Tinha que confiar em alguém. Então vamos lá. O Bitcoin foi criado por uma pessoa ou um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto. Esse é um nome conhecido. Se botar no Google Satoshi Nakamoto, você vai ver que existe todo um mistério por trás desse nome, que foi quem criou efetivamente o paper e desenvolveu toda a lógica por trás do Bitcoin. O Bitcoin ele só tem, ele é escasso, ele é um ativo escasso. Só vão ser criados 21 milhões de Bitcoins até o último processo de mineração do bloco Bitcoin. Hoje, em 2023, já foram minerados ou criados, eu vou explicar o que é a mineração, 19 milhões e 900 mil, mais ou menos. Ou seja, a gente só tem 2 milhões e 100 mil, mais ou menos. 1 milhão, 21 milhões, 1 milhão e 100 mil Bitcoins para serem criados. Até 2140, que vai ser quando o último Bitcoin vai ser minerado. O que quer dizer minerado? Começou mal para nós, né, Fernando? Minerado, para mim, é um cara com uma... Então vamos lá. O processo de mineração do Bitcoin é um processo que envolve computação, alto poder computacional e muita energia elétrica. Sabe as transações que eu falei agora há pouco, que um envia para um receber e tal, né? Nas transações do Bitcoin. Essas transações elas precisam ser gravadas num banco de dados, nesse ledger. E esse banco de dados, esse bloco de dados, como ele é criptografado, para você gerar a criptografia para dar segurança para esse bloco, um computador precisa trabalhar muito exaustivamente, com muita potência, muita energia elétrica, para criar este bloco. Este processo de criar este bloco, a cada 10 minutos, é criado um novo bloco, se chama mineração. Mas tem data para acabar. Já está acabando, então. Falta 1 milhão de... É que assim, o processo também no código, em toda a engenhosidade da tecnologia do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto criou processo decrescente de geração de unidades de Bitcoin. Então, inicialmente, em 2009, a cada 10 minutos se criava 50 Bitcoins. Passou 4 anos, diminuiu em 50%, 25 Bitcoins. Passou mais 4 anos, 12,5. Passou mais 4 anos, nós estamos agora em 6,25 a cada 10 minutos. Espera um pouquinho. Produziu esse bloco, deu trabalho, criptografou, produziu um bloco. Esse bloco é produzido para quem? Ele está onde? Ele está nessa rede. Ele está nessa rede. Está na rede Bitcoin, na blockchain. Pertence esse bloco? Esse novo Bitcoin? Não, então. Quando é encontrado este novo bloco, o minerador, o computador que conseguiu processar... Imagina um enigma. E esse enigma, um sudoku de 50 por 50, tá? Já fizeram um sudoku. Imagina um sudoku de 50 por 50 que tem que ser resolvido em 10 minutos. O equipamento, o computador que consegue resolver este sudoku em 10 minutos, mais rápido, ganha os 6,25 Bitcoin que está agora sendo... E quem criou foi o senhor lá, o Satoshi Nakamoto. Tudo bem, mas vamos supor, esse cara faz isso, esse computador faz isso e ele conseguiu. Aquele Bitcoin é dele. Sim. Aí ele vai vender para uma pessoa que vai pagar em dólar para use para poder usar aquele Bitcoin. Exato. Só que o que acontece? Esse minerador, para gerar esses para ter direito a ganhar esses 6,25, ele investiu em equipamentos super poderosos que hoje se chamam ASICs. São máquinas com alto poder de processamento, altíssimo. E essas máquinas consomem muita energia elétrica. Então, ele faz um investimento grande em máquinas e faz um investimento grande em energia elétrica. Isso permite que esse processo de mineração, de encontrar o bloco, e quando a máquina dele, o servidor dele é o primeiro a encontrar o bloco, ele ganha essa remuneração de 6,25 Bitcoins. Que hoje, se você for ver a 20 mil dólares, 30 mil dólares quase, dá 180, 200 mil dólares de prêmio por ele ter minerado um bloco.
E cada bloco é minerado a cada 10 minutos, ou seja, são 6 blocos por hora. E o senhor Sakamoto existe? Não. Quer dizer, não se sabe, nunca foi descoberto se é uma pessoa, porque ele desapareceu. Assim, depois que ele criou essa rede, até para não... Porque como é algo que é descentralizado, não tem um governo, não tem um dono, ele provavelmente ficou com receio de ter, né, alguma represália governamental e tal, ele simplesmente sumiu. Existem bitcoins que estão numa carteira que supostamente pertence ao Satoshi Nakamoto, que até hoje não foram mais mexidos. Em 10 anos, ninguém mais moveu um bitcoin dessa carteira, ou seja, de alguma forma, ou ele morreu, ou ele desapareceu, ou é um grupo de pessoas que simplesmente é anônimo Quando completamente. você fala encontrar, dá a ideia de que existe no espaço um lugar. Então, vamos dizer, tem um enigma, as pessoas estão tentando resolver esse enigma. A partir do momento que a pessoa resolve o enigma, ela tem o direito àquele blockchain, aquele bloco, Isso. e que ele é único e que não vai ter nunca outro igual, e que aí a pessoa tem aquela 6, tantos bitcoins. Não, este bloco é um bloco que vai ser utilizado nos próximos 10 minutos para gravar as transações que as pessoas estão fazendo na rede Bitcoin. Então, assim, eu estou te pagando, você está pagando para o outro está pagando. E essas transações precisam ficar registradas, porque é exatamente esse registro que dá autenticidade, dá a veracidade, a segurança. Igual um cartório de imóveis. Você compra um apartamento, vende um apartamento, tem toda a história dele, Exatamente. desde quando ele foi criado, Exatamente. feito, construído. Na matrícula do imóvel. Bitcoin seria a mesma coisa? O Bitcoin, não. Quer dizer, se você fizer um paralelo, sim, mas ele é um sistema de pagamento, onde cada linha que fica gravado no bloco está assim, olha, a carteira tal, que tinha 2 bitcoins, transferiu meio bitcoin para a carteira tal, na data tal, no horário tal, ponto. E para a gente tentar entender, por exemplo, Rubens, a água que existe no planeta é a mesma desde quando o planeta foi criado. Não tem mais água nem menos água. Aliás, essa é a grande ameaça, porque a população está aumentando e desde que o mundo é mundo, a água é a mesma. Uhum. Com dinheiro, não. O dinheiro produzido pela humanidade vai crescendo. Você até disse, os Estados Unidos produziu muito dinheiro recentemente, isso causou inflação. Uhum. Com Bitcoin, existe uma limitação de número. De unidade, 21 milhões. Seria como a água. 21 milhões, não vai ter mais que isso. A diferença é que, como ele é um ativo escasso, concorda que nem o ouro. Por que o ouro vale tanto? Né? É mais difícil de achar. Porque é escasso, tem limite. Quanto mais você procura agora, é mais difícil você achar. Há 300 anos era mais fácil você achar ouro do que hoje. Né? O Bitcoin, então, o seu supply é limitado, ou seja, a sua oferta é de 21 milhões, e conforme o tempo vai passando, a cada 4 anos, a oferta dele de geração de novos bitcoins diminui em 50%. E é por isso que supõe-se, então, que cada vez o Bitcoin vai valer mais, porque mais gente vai estar procurando e vai ter menos oferta. Exatamente. E porque a gente já vê aqui em São Paulo, até foi um dos motivos que a gente começou a falar sobre esse assunto. Aliás, não foi só um dos motivos, porque desde quando a gente pensou em fazer um podcast para essa geração 50+, o Doc Atuí lembrava sobre isso. Vamos tentar entender o que é o Bitcoin, que pistronga é essa de Bitcoin, enfim. Mas agora, por exemplo, passamos aqui na Santa Cecília, tem uma choperia lá que aceita Bitcoin. Como é que eu vou pagar o chopp com Bitcoin? Olha, é que as pessoas não sabem. É tão simples hoje, se você entrar. Todo mundo tem um smartphone. Não, todo mundo tem um smartphone. Vamos lá. A gente pode até fazer isso ou durante aqui a nossa conversa ou depois. Se você entrar na App Store ou na Play Store, se tiver iPhone ou Android, você vai lá e coloca Bitcoin Wallet na busca. Vão aparecer várias. Você pode baixar uma, eu posso até indicar a Exodus, a Trust Wallet, são duas que eu indico, Exodus e Trust Wallet. Você baixa uma das duas, a partir do momento que você baixou essa carteira, esse aplicativo, você passa a ter uma carteira de Bitcoin, como se fosse uma vazia, viu? Vazia. Tá lá. Vai Tá estar lá, lá, é vazia. tá vazia. Tá? Você baixa a carteira, baixou, instalou, você vai fazer um login rápido, você não precisa colocar CPF, endereço, RG, nada.
Provavelmente você vai usar só o seu e-mail e uma senha, mais nada, tá? E aí vai ter, essa carteira ela vai gerar, inicialmente, o que a gente chama de backup phrase. Uma frase ou de backup. São geralmente 24 palavras. Você vai ter que gravar ou anotar essas 24 palavras. Essas 24 palavras, na sequência exatamente que forem apresentadas quando você criou a conta, é a tua segurança para se você perder o celular ou se você, sem querer, deletar o aplicativo, você pode instalar novamente. E aí vai te pedir, você quer criar uma nova carteira ou você quer restaurar a carteira que você já tinha? Se você já tem Bitcoin nessa carteira que você já tinha, você precisa restaurar para você poder ter acesso novamente ao teu saldo, tá? Então, essas 24 palavras são a segurança que você tem para você poder restaurar a tua carteira. Muito bem, a partir do momento que você criou, você, sem precisar comprovar a renda, sem você comprovar teu endereço, onde você mora, de onde país você passa a poder enviar e receber Bitcoin, e não são Bitcoin, porque as wallets hoje, elas são multimoedas. Mas espera aí, para você comprar um Bitcoin, você tem que pagar. Então, você tem que pagar com dinheiro normal. Perfeito. O dinheiro normal vai sair de algum lugar. Então, beleza, então vamos lá. Hoje tem duas maneiras de você poder comprar uma criptomoeda, um Bitcoin. Ou você pode comprar peer-to-peer, por exemplo, Rubem, eu tô aqui, eu tenho Bitcoin na minha wallet agora. Se você falar, Rubens, então me vende R$50 de Bitcoin. Tá aqui os R$50, você criou tua wallet, eu vou transferir para você, para sua wallet agora, o equivalente em Bitcoin. Essa é uma das maneiras, peer-to-peer. E essa cotação você faz de alguma tabela? Não, eu vejo na hora. A wallet mostra já. Olha, tá valendo tanto agora, neste minuto. Por exemplo, quanto? Hoje tá valendo 28 mil dólares, mais ou menos. Agora há pouco eu vi, tava 27.800. 27.800 o quê? Um Bitcoin. Um Bitcoin. 27.800 dólares. Tá? Um Bitcoin. Tem centavos? Tem. Se eu for comprar R$50, Não, o Bitcoin... E para pagar o chopp? Só um pouquinho. E para pagar o chopp, então, o Bitcoin ele é divisível em até 8 casas decimais, que é o que a gente chama de Satoshi. Um Satoshi, que é 0,0000001 Bitcoin, é a menor unidade do Bitcoin, é um Satoshi. Que é em homenagem ao Satoshi Nakamoto. Né? Um chopp, deve ser isso aí. Não é mais. Devem ser uns 200 satoshis, mais ou menos, um chopp. E assim, existem estabelecimentos, que nem esse, por exemplo, que você foi, que aceita Bitcoin, que o que você vai fazer, basicamente, você tem sua carteira, e ele vai falar, quero pagar a conta. Quanto deu? Deu R$150 a conta aqui do bar. Quanto é equivalente a isso em Bitcoin? Os próprios aplicativos hoje, você coloca lá R$150, quero pagar em Bitcoin, ele já calcula. Então, neste momento, é 0,000135 Bitcoin. Ele dá o QR Code dele da carteira dele. Você passa o celular e transfere. É como fazer um Pix. Você acabou de atrapalhar a vida do cara da choperia de Santa Cecília, porque a Receita Federal vai baixar lá falando que ele está recebendo Bitcoin sem pagar ISS, sem pagar nada, sem pagar imposto nenhum. Não, isso não. Não, peraí. Receber não quer dizer que ele está omitindo ou não está emitindo a nota fiscal. Do mesmo jeito que ele recebe, por exemplo, ele pode receber uma maquininha de cartão de crédito e também não emitir a nota, dá na mesma. O Bitcoin não é só porque ele recebeu em Bitcoin que ele não pode emitir a nota fiscal. Não é rastreável. Não, mas ele pode chegar e falar assim, pague com livros. Mas aí não é rastreável, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não dá para saber quem recebeu, quem não recebeu, como é que faz, como não faz. Mas quando recebe em dinheiro só, né? Mesma coisa. É. Em efetivo também é a mesma coisa. O famoso restaurante aqui de São Paulo que não aceitava cartão de crédito, agora já está aceitando. Aquele que a gente já teve algumas vezes ali na Consolação, lembra? Na Liberdade? Tem um na Liberdade. Lá na Consolação. Só em cash, sei, né? Também. Não aceita nada. Não aceita. Nem cheque. Não, cheque aceita. Mas cheque também ninguém tem, então ele aceita porque ninguém tem. Na Liberdade eu passei um tempo atrás. Só com dinheiro, não é nada rastreável, né? Mas, então... Tudo bem, mas então vamos lá. Tá indo bem. O cara veio, abriu um wallet, comprou. Esse dinheiro que ele comprou, esse primeiro que ele comprou, ele vai ter que... Eu não estou falando para pagar uma conta. Estou falando, eu não tenho nada de Bitcoin, eu quero comprar Bitcoin. Eu tenho que comprar de alguém que já tem. Não, peraí.
Então, assim, você tem que comprar de alguém que já tem, mas existem o que a gente chama de exchanges, que são Como ambientes... se fosse câmbios. Como se fosse câmbio, uma casa de câmbio de Bitcoin. Então, no Brasil, existem algumas boas, confiáveis. Eu mesmo já fui sócio de uma corretora há um tempo atrás. E hoje existem, eu posso citar aqui o Mercado Bitcoin, que é uma grande corretora, uma das maiores do Brasil. A gente tem a Bitcoin Trade, a gente tem a Bitso, a gente tem várias corretoras no Brasil que operam como casas de câmbio de Bitcoin. E que, na verdade, não precisam ser brasileiras, né? Não precisam. Tá? Porque já que é um negócio tão universal, não tem necessidade, né? Mas para você entrar, existem assim, as casas de câmbio brasileiras permitem que você faça depósito em reais em Pix. Algumas que são de fora também já têm essa funcionalidade, mas a maior parte das exchanges de fora você não consegue entrar. Por mais que você abra a conta, e você pode abrir sua conta sem problema nenhum, você não vai ter como fazer um depósito em reais nessas lá de fora. Algumas que são estrangeiras já têm essa funcionalidade. Tanto é que a maior corretora do mundo, que tem 80% do volume diário de movimentação de Bitcoin no mundo, que é a Binance, ela opera no Brasil, sem estar no Brasil, e ela, através de um parceiro local, ela aceita receber créditos e depósitos em Pix de brasileiros que querem comprar Bitcoin. Ô Rubens, e o que faz o Bitcoin subir ou descer o valor dele? Demanda, oferta e demanda. Basicamente... Ele está em alguma bolsa? Está em várias bolsas. O Bitcoin em si, igual tem uma bolsa de ouro, uma bolsa de dólar, uma bolsa tal, tem um valor... O mercado Bitcoin é uma exchange, é uma bolsa de Bitcoin. A Binance é outra. Tem hoje pelo menos umas 300 corretoras de Bitcoin no mundo. E o que impede de um outro Satoshi fazer um outro sistema desse e começar uma nova moeda? Porque tem outras pessoas fazendo outras moedas. Então, Nós estamos falando só do Bitcoin. O Bitcoin Tem. não é uma criptomoeda. Criptomoeda... Não, Bitcoin é uma criptomoeda. É uma criptomoeda, mas não é criptomoeda. a única criptomoeda. Ela foi a primeira. Tá. A gente costuma dizer que o Bitcoin is the king. É o rei. É assim, o valor do Bitcoin é o que dita se as outras vão subir ou cair. Quando o Bitcoin sobe, todas as outras sobem. Quando É o Bitcoin dólar. cai, é o dólar. Tá? Bitcoin é a referência global de valor. E tanto que é a criptomoeda com maior valor. A segunda criptomoeda com maior valor, posso dizer que é o Ethereum, que hoje está $1.800. Muita diferença, né? É muita diferença. É. E por que esses escândalos aí? Recentemente a gente viu, né? 2 jogadores, talvez o jogador, o mais conceituado jogador do mundo literário, intelectual, campeão de montagem de cubo mágico, o Gustavo Scarpa. Ele se viu aí envolvido nessa transação. Ele, mais outros jogadores que não quiseram falar, mas principalmente o Gustavo Scarpa e o Fernando, é super, Bigode, né? super O legal. William Bigode. É super legal você ter mencionado isso, porque assim, o Bitcoin, por ser algo novo e que pessoas tão instruídas como vocês, e já é uma tecnologia, algo que foi criado há 10, 11 anos atrás, tá? E vocês não conhecem, a gente está aqui conversando, eu estou ajudando, ensinando vocês com prazer aí. A gente e nossos telespectadores, e a nossas todo o público, telespectadoras. exato. Então, o que acontece? Quando as notícias saem na mídia, pô, o Bitcoin valorizou 60%, Bitcoin subiu, dobrou de preço em alguns meses. Aconteceu agora, tá? De fevereiro para cá, o Bitcoin subiu de $15 mil para $30 mil. Subiu quase 100% em pouco menos de 60 dias, tá? E quando essas coisas saem na mídia, as pessoas ficam impressionadas. Pô, eu preciso ter um pouco desse Bitcoin. Como é que eu faço para entrar nisso? Acabam se aproximando ou pessoas mal intencionadas acabam falando, olha, você não sabe nada, deixa comigo que eu vou te ajudar a investir em Bitcoin. Deposita aqui o teu dinheiro que eu vou te garantir um rendimento de 5% ao mês. Pô, é mesmo? A pessoa nem desconfia muito porque ela vê o que o Bitcoin valoriza tanto, fala, então tá. Mas essas pessoas, elas vendem uma falsa ideia de que é um rendimento garantido de 3% ou 5% ao mês. Não, é um ativo como outro qualquer. É volátil. Não existe garantia de rentabilidade num ativo variável, de renda variável. Você não, mesmo com uma ação da Petrobras ou da Vale, você não pode falar, compra a ação da Petrobras ou da Vale, ou seja qual for, que eu garanto 4% ou 5% ao mês. Isso não existe, né?
Só que as pessoas, o brasileiro, ou no mundo inteiro, as pessoas se deixam enganar ou gostam de ser enganadas por pessoas que vêm com essas falsas ofertas. E em vez das pessoas se informarem e comprarem o Bitcoin diretamente e guardarem esse Bitcoin na sua wallet, elas como não sabem fazer isso, porque acho que é algo complicado, e não é, na verdade, quero desmistificar que não é, mas como as pessoas têm essa dificuldade, não, eu não entendo, é algo que eu não entendo, prefiro delegar para alguém que está me falando que entende e que parece que entende, elas entram nesse esquema, compram, dão dinheiro, depositam na conta da empresa que fala que vai fazer isso, não sei o quê, né? E simplesmente essas empresas não compram Bitcoin, não fazem nada, é tudo um golpe. Então, é um esquema Ponzi. Como tanto já foi feito no passado com avestruz, com boi, com seja o que for, que é a bola da vez, né, do que está chamando a atenção das pessoas Mas, que dá por dinheiro. exemplo, se eu vou investir em renda variável, se eu vou investir em ação, eu posso procurar uma corretora com credibilidade e investir numa corretora. Sim. Existem corretoras boas que negociam Bitcoin? Claro. Ou eu tenho que fazer isso sozinho? Não, claro, mencionei aqui o mercado Bitcoin, Bitcoin Trade. Você entra no site lá, mercadobitcoin.com.br. Cria sua conta e compra seu Bitcoin. Deposita dinheiro. Os bancos brasileiros já operam Bitcoin também? Olha, o banco BTG já e a XP já. Tá? Tanto no BTG quanto na XP você pode comprar Bitcoin. Agora, No aplicativo da XP e da BTG, você compra Bitcoin. Tudo bem, e agora é o seguinte, você falou que tinha uma senha de 24 palavras e como funciona no celular isso? O cara rouba teu celular, é muita coisa para estar preso numa senha simplesmente, né? Como que dá para você ter isso, um hacker entra no teu computador? É muito frágil, né? Não, Isso vamos lá. No mundo de hackers, isso é uma coisa muito frágil. Ótima a sua pergunta, Tui. Por quê? Existem várias maneiras de você guardar o Bitcoin ou qualquer criptomoeda. Uma delas é numa hot wallet, numa carteira quente, que a gente chama, que é essa que está no seu celular ou no seu computador. Hoje o celular é, nossa vida, né? Então você tem bancos, tem tudo lá. E se realmente você tiver uma carteira de Bitcoin no teu celular, se o ladrão pedir para você desbloquear o celular e você não tiver nenhuma senha para abrir o aplicativo do Bitcoin, ele vai poder roubar teu Bitcoin. Se o seu celular estiver desbloqueado. Claro. Eu, por exemplo, meu celular que eu uso no meu dia a dia, nem carteira de Bitcoin tem. Eu tô com meu celular aqui. O meu celular que fica em casa é o celular que tem minha carteira de Bitcoin, que eu tenho pouco Bitcoin nela também. Porque os Bitcoins que eu tenho ficam guardados numa hard wallet, que é uma carteira fria, que é como se fosse um pendrive. Existe a Trezor e a Ledger, que são as mais conhecidas. Você pluga lá no computador, você transfere o Bitcoin para ela. E, na verdade... Então, você tem um memory key que você coloca lá, passa para a hot para poder fazer a demanda. Isso. Então, basicamente, vocês têm um cofre. Cofre. Você volta para o cofre. Exatamente. É uma coisa tão estranha, porque é alta tecnologia, mas aí você volta para ter embaixo do colchão. Mas aí não é embaixo... na verdade... claro não é. Na verdade, assim, sabe? Vamos entrar num... embaixo do colchão. Não, mas vamos não entrar... é embaixo do colchão, mas dentro de uma gaveta trancada. Tem é a mesma alguma coisa. vulnerabilidade aí, porque se entra alguém na sua casa, te força a fazer tudo isso, você vai ter que entregar. Assim como se entra alguém que tem o dinheiro no cofre, abre o cofre. Sim. Não, mas eles escondem embaixo do colchão, o cara não procura. Mas deixa eu te mostrar... Mas olha, eu vou contar... Tô sacaneando, Não, mas eu quero colocar aqui algo que aconteceu há 3 semanas atrás, e que foi, para mim, me marcou. Foi bem impressionante, tá? Vocês souberam da crise de liquidez que teve em 3 bancos nos Estados Unidos, né? O banco da Califórnia, que é o Silicon Valley Bank. O que aconteceu nesse banco? Ele teve uma crise de liquidez porque, com todo esse enxugamento financeiro que agora, com a elevação da taxa de juros do Fed nos Estados Unidos, os bancos, muitas startups, esse Silicon Valley Bank é considerado o banco das startups nos Estados Unidos. E muitas startups precisaram começar a sacar muito dinheiro para pagar demissões ou para pagar seus carros, porque o dinheiro secou. O dinheiro para startups, de certa forma, esses últimos 1 ano, deu uma secada. Os fundos de investimento pararam de alimentar
desenfreadamente, o dinheiro gratuito com taxa de juros zero acabou. Então, essas startups precisaram começar a sacar dos bancos o dinheiro que elas tinham acumulado ali, dos investidores, para poder pagar suas contas do dia a dia e tal. Houve uma crise de liquidez, uma startup quis sacar e o banco falou, não, olha, não posso te dar agora, não está dando para sacar. Começou uma startup falar com a outra, olha, está tendo um problema naquele banco, vamos todo mundo sacar. Foi todo mundo sacar, o banco não tinha dinheiro para sacar, quebrou. Tá? Neste momento, eu falei, meu Deus, vai dar um problema sério no sistema financeiro americano, vai ficar feia a coisa. Isso foi numa sexta-feira, à noite. Sexta-feira, final da tarde. Engraçado que todas as grandes crises bancárias acontecem na véspera de sexta-feira para no final... O cara sofreu o fim de semana inteiro para saber o que vai acontecer até a segunda. Bom... Ou para dar tempo de arrumar, né? Nesse aspecto, eu achei... O Bitcoin, neste dia, estava $21 mil. Eu lembro, tá? Eu falei, vai despencar. Vai voltar para os 15 mil. Porque o Bitcoin, ele vinha acompanhando o mercado americano de ações, porque como é um ativo de risco, quando a bolsa sobe, nos últimos 2 anos, aconteceu muito isso. Quando a SP500, que é o índice das principais 500 principais ações americanas, subia, o Bitcoin sobe. Quando ela caía, o Bitcoin também caía. Neste final de semana descolou. Por quê? Porque as pessoas perceberam que, uma vez que o teu dinheiro está sob custódia de um banco, não está mais na tua mão. Se o banco quebra, tem um fundo garantidor de crédito, que nem no Brasil a gente tem um fundo garantidor de crédito, que se não me engano é para R$250 mil, aqui lá é $250 mil. Se você tem mais de $250 mil num banco, e o banco quebra, já era. O pessoal viu no Bitcoin, neste momento, uma fuga, e muita gente comprou, foi para Bitcoin neste final de semana que aconteceu essa crise. E você tinha vendido? Não tinha. Bom, eu não vou falar particularmente sobre o meu, mas eu não fiz nenhum movimento naquele final de semana. Mas o Bitcoin saiu de 21 mil, foi para 25 mil, $26 mil naquele final de semana. Isso me impressionou, porque foi a primeira vez que eu vi o Bitcoin ser considerado uma reserva de valor. Porque até então, sempre foi falado que o Bitcoin é o ouro digital, que é uma reserva de valor. E eu acredito que o Bitcoin tem o potencial de ser uma reserva de valor, sim, mas eu não acho que ele é ainda, porque ele é muito volátil. Para mim, reserva de valor é uma coisa que você bota $1.000 e daqui um ano eu vou ter pelo menos os mesmos $1.000, eu vou ter $1.008, que pelo menos ele corrigiu a inflação. Não um negócio que você botou e hoje tem $1.000 e amanhã tem 850 ou depois de amanhã tem 1.300. Né? Não é uma reserva de valor que preserva o valor que você quer. É para onde você foge no momento de crise. Então, assim, para onde as pessoas fogem no momento de crise? Para o ouro, para a prata. Neste momento, para o dólar também. Né? Só que o dólar está perdendo o seu valor. 8% de inflação, ou seja, nesse último 1 ano, o dólar perdeu. Quem tem dólares sem remuneração em dólar, guardado num colchão, em casa, se for, está perdendo no mínimo 8% nesse último 1 ano. Então, esse acontecimento dos últimos 3 semanas mostrou para mim, pela primeira vez, pessoalmente, de que o Bitcoin tem, sim, um potencial de se tornar uma reserva de valor muito importante para o mundo. E eu acho que a gente começou falando sobre a garantia do Bitcoin, do lastro. Então, só para a gente ficar dentro dessa mesma página aqui, não tem lastro nenhum. Eu vejo o lastro do... Assim, hoje, para a rede Bitcoin toda estar funcionando, a blockchain do Bitcoin funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente, há 12 anos, processando pagamentos globais, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, qual é o valor que isso tem? E para sustentar toda essa parafernália, todo esse funcionamento, tem mais de 100 bilhões de dólares empregados em máquinas e equipamentos. Então, o lastro do Bitcoin é o CAPEX, né? Quando a gente diz CAPEX, são os equipamentos que foram investidos por milhares de pessoas, investidores. Você pode ser um minerador? Posso. Eu não sou minerador, mas hoje a mineração é uma brincadeira de gente grande.
Você não monta uma operação de mineração hoje com menos de 10 milhões de dólares. No Brasil temos? Muito pequenas. Porque o custo da energia no Brasil é muito alto. E para você produzir um Bitcoin, você tem que você tem que ter muito um equipamento parrudo, que custa caro. Até aí valeria a pena investir se a energia elétrica empregada tivesse um custo compatível para você gerar o Bitcoin. No Brasil, com o custo da energia que a gente tem, não compensa você minerar aqui no Brasil. E onde estão esses mineradores? 50% da mineração até 3 anos atrás ficava na China. A China proibiu mineração de Bitcoin por questões locais ali, porque estava vendo que estava ganhando, o Bitcoin estava virando algo muito grande e importante na China. Migrou para os Estados Unidos e para outros países. Então, hoje, mais de 50% da mineração de Bitcoin fica nos Estados Unidos. E esse pessoal detém, então, metade do Bitcoin. Eles mineram metade dos Bitcoins gerados hoje em dia é minerado nos Estados Unidos. Só que aí o que acontece? Esses mineradores, eles têm conta para pagar. Chega uma conta de $1 milhão ou muito mais que isso de energia. Eles precisam vender os Bitcoins que eles mineraram para pagar essas contas E ter lucro. E ter lucro. E ter lucro. Então, assim, hoje já existem 4 ou mais empresas que mineram Bitcoin listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Você pode investir numa empresa, a CleanSpark, a Marathon Digital. Tem empresas que mineram Bitcoin que têm ações listadas em Bolsa. Você pode comprar ações dessa empresa. Vamos dizer que eu tenho em casa um hard wallet de Bitcoin e, sei lá, pegou fogo o colchão e que derreteu o memory key e perdeu-se. Eu, não sendo conectado ao meu soft wallet, eu não consigo resgatar de nenhuma outra maneira. Quebrou fisicamente, é como se eu tivesse deixado o ouro cair no chão e derretido. Deixa eu só explicar uma coisa. O Bitcoin, ele não é uma coisa que levou um tempinho para eu entender quando eu comecei a entrar nesse mundo. Eu vou explicar para você de maneira fácil. Não é o Bitcoin que está dentro da sua hard wallet. É a chave que permite você ter acesso ao blockchain. Okay. Mas se você perder a chave, você não consegue abrir. Você não consegue abrir. Ninguém mais vai conseguir Ninguém abrir. mais vai conseguir. Então, o dinheiro vai ficar parado lá. Vai ficar parado, vai se perder. Vai se perder. Cofre fechado que nunca mais ninguém vai conseguir abrir. Ninguém vai conseguir abrir porque você perdeu a chave. Exatamente. Eu não estou querendo com isso mostrar a fragilidade do Bitcoin. Ao contrário, eu estou querendo entender o que vai acontecer quando se for se perdendo esses acessos. E aí, fica parado? Então, ele existe, mas ninguém acessa, então não existe. Mas até do criador lá tá parado então, também. Deixa eu te contar uma coisa para vocês que... Será que o japonês perdeu a chave dele? Não é, então. Hoje, dos 19 milhões e 800 mil bitcoins já minerados, aproximadamente 6 milhões estão perdidos. Perdidos? Perdidos porque... Como sabe que está perdido? Porque são... já tem estatísticas... Porque como a blockchain do Bitcoin ela é totalmente auditável, você consegue ver todas as carteiras, o movimento e tudo, tem 6 milhões, já se constataram que tem 6 milhões de Bitcoins que não são movimentados há 6 anos, 7 anos. E aí se perdeu. Isso, né? Oi? Não, porque na hora que é pulverizado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente... E ninguém pode mexer com isso. Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Porque é auditado, porque... E esse dinheiro, será que ele vai ser depois de 2100? Faltou aqui, gente, tem muito tempo que não mexe, vamos pôr isso de novo na roda? Não. Não vai, não. E não tem como. Não tem como, porque é gravado na pedra, é gravado no código, não tem como mudar. Só vão ser 21 milhões e não tem mais. E esses 21 vão ficar rodando. Vão ficar rodando. O último Bitcoin, como vai decrescendo a cada 4 anos, então hoje 6,25. Daqui a pouco vai ser 6,5, né? Daqui a pouco vai ser 3,15. Daqui mais 4 anos vai ser 1. O último Bitcoin vai ser minerado em 2140. 2140. Ou talvez. Ou seja, levou 5 anos. Olha que interessante. Levou 6 anos para se minerar 18 ou 19 milhões de Bitcoins. Não, perdão. Levou 10 anos, né? De 2009 até 2019. Estamos falando 14 anos para se minerar 19 milhões de Bitcoins. Vai levar mais, sei lá, 80 anos agora para se minerar 2.140? Não,
120 anos para esse E, mineral. a gente está falando muito que o Bitcoin é ouro, né? O ouro digital. A liquidez dele é parecida com a do ouro também? O ouro você vende na esquina aqui, o Bitcoin também? Imediato. Levanta a mão, quero vender. Imediato. Se você quiser liquidar. E tem que esperar o horário bancário, como é mundial, é a hora que você quiser. 24 Então, no fim de semana, aquele fim de semana lá, subiu durante o fim de semana. Durante o final de semana. Não para nunca, pessoal. O mercado cripto não para. É direto. 24%. E nesse mercado, já que nós estamos falando sobre esse universo fantástico, eu queria que você falasse um pouco também das pinturas, né? Da arte NFT, que também é um pouco comercializada. Tem alguns pontos de contato, né, com a criptomoeda? Tem. Então, assim, legal que a gente falou bastante de Bitcoin até agora, que foi a primeira criptomoeda, a blockchain, essa tecnologia que foi criada para suportar essa inovação. Quando foi criado, nem se falava blockchain, que é cadeia de blocos, né? Só que aí, outras pessoas, quando o Bitcoin começou a se tornar algo notório, outras pessoas começaram a olhar para essa tecnologia e falando, pô, peraí, a gente pode usar esse protocolo, essa tecnologia para outras aplicações, para outras coisas. E começaram a criar outros tipos de tokens, que não um Bitcoin, que é o considerado... A gente tem famílias de token, de criptomoedas. Então, o Bitcoin é um payment token, é um token de pagamento. Aí veio e criou um sujeito chamado... Caramba, me fugiu o nome agora dele. Criou o Ethereum. Falou tanto o nome dele, daqui a pouco vai me vir na cabeça aqui. Mas é um rapaz de 18 anos que criou uma rede blockchain que tem um outro propósito diferente do Bitcoin, que imagina um sistema operacional, que nem um Windows, em blockchain, onde outras pessoas, outros desenvolvedores, programadores, podem desenvolver aplicações para rodar em cima dessa blockchain. Tá? Foi isso que esse cara criou. Vitalik Buterin, me surgiu o nome. Ele é russo, que se mudou para o Canadá, com a família e tal. Um sujeito que você olha para ele e parece um alienígena, parece um cara de outro mundo. Inteligentíssimo, criou esse sistema operacional, Ethereum, que é o segundo... que o Ether, que é o token dessa rede, dessa blockchain, que é o token nativo dessa blockchain, hoje está valendo por volta de $1.800, já valeu $4.000, hoje está na faixa de 1.800. E esse protocolo, essa outra blockchain, que é o Ethereum, começou a permitir com que desenvolvedores do mundo inteiro começassem a criar aplicações em cima desse protocolo. E aí veio o tipo do token NFT, que é Token Non-Fungible Token, token não fungível. Vamos explicar o que é fungível e o que é não fungível. Um Bitcoin é um token fungível, porque um Bitcoin é exatamente igual a outro Bitcoin, não tem diferença entre um Bitcoin e outro. Tá? Um token não fungível é um token que ele é único, que ele representa algo que não pode ser, represente, por exemplo, o Atui. O Atui é único. Então, um token não fungível pode representar uma pessoa, pode representar uma obra de arte. E há 2 anos atrás, ou 2 anos e meio, 3 anos atrás, teve uma onda de inovação, de criação, onde artistas começaram a criar obras digitais representadas por um NFT. Então, aquela obra do Banksy, ou uma arte digital que assim... qualquer um pode pegar e dar um print daquela arte e falar, bom, eu tenho a cópia dela. Tá, mas o original dela pertence ao dono desse NFT. Tá? É algo muito inovador. Eu não sei eu não consigo entender muito isso. Eu posso Porque falar... se eu consigo imprimir e é igual o que o cara fez, qual que é a vantagem de eu ter o NFT? É que nem eu falar assim, eu vou comprar o DVD de tal banda, porque aí eu vou ser dono do DVD da banda, mas eu posso ouvir a mesma música no Spotify ou no... Não, mas se for um quadro? Mas se for um quadro, mas o quadro ele é digital. Não, mas um quadro real, você está falando. Se for um quadro real, é um quadro real, Sim. é outra história. Então, Mas você está comprando o quadro, você não está comprando NFT. Não, mas aí o NFT te dá, assim, hoje, obra de arte é um negócio que você precisa ter um histórico da obra, a origem dela, quem, né, da onde veio, de que museu veio, quem comprou, quem não...
Então, o NFT pode ter todo esse histórico e você sendo dono daquele arquivo digital, daquele token, ele te dá a propriedade daquela obra. Ele É como diz se que fosse o você... registro, Como se nesse fosse- caso. Exatamente, Mas o o que registro. acontece é que não é assim. Às vezes é uma obra digital mesmo. Sim, sim. É uma obra digital, que a outra, se você pegar, ela é exatamente igual. A diferença é você ter o NFT ou não. É. Aí, para mim, não faz sentido. É que concordo com você, para mim também não fazia muito sentido. Mas aí os criadores desses NFTs começaram a criar programas de fidelidade, coisas tipo, olha, se você é dono da sua obra de arte, você tem tal benefício de participar de um grupo exclusivo disso, daquilo, tal. Tá? Basicamente, foram Então, criados... você não está comprando a obra de arte, você está comprando o Você tá prestígio comprando- por ser dono da obra de arte. E você não vai colocar na parede. Não tem parede, ela não existe. Por isso mesmo. Não vai colocar na parede. Então, quer dizer, não tem nem ninguém para mostrar. Não, você pode mostrar numa Você mostra o televisão, NFT e fala pode assim, mostrar tá no vendo teu... que eu comprei? O Neymar- Essa obra de arte. Olha, na época que isso começou, eu também falava, pessoal, isso pra mim não tá fazendo a menor sentido. Por que que o Neymar comprou um raio de um macaco, que é de uma coleção que ficou muito famosa na época, que produziram, sei lá, 400 macacos criados por computador de forma aleatória, pintado assim, né? Ele pagou 6 milhões de reais por um macaco Não, mas digital, desculpa, ele cara. pagar 6 milhões de reais é igual eu pagar 50 reais. Tudo bem. Mas É o uma macaco proporção. dele hoje vale 100 mil reais. Não vale mais 6 milhões. Vale 100 mil reais. É que seja, não sei quanto. Diminuiu. Quanto vale? Valorizou ou diminuiu? Desvalorizou. Desvalorizou. 6 milhões Porque para não 100 faz mil. sentido. Para mim não É. faz sentido. Teve uma época, pessoal, quando eu comecei em 2017, e todas as classes de ativos têm bolhas, né? Falaram, o Samidana, na época, vivia falando, Bitcoin é uma bolha, né? E realmente foi uma bolha. Para ele ter saído de março de 2017, de 2.500 dólares, para ter chegado em dezembro de 2017, 8, 9 meses depois, em 20 mil dólares, é porque foi uma bolha especulativa. Muitas pessoas ficaram sabendo da valor do Bitcoin. Isso é uma novidade, eu vou comprar. A demanda cresceu absurdamente em poucos meses, muito dinheiro entrou no Bitcoin, ele subiu para 20 mil dólares. Tem a história de um rapper americano que colocou um dinheirinho lá, quando ele viu, dava para comprar uma mansão. Sim. Que Teve história muita- é essa? Pessoal, teve muita gente que ficou muito milionária, assim, do nada. Do nada, realmente. Porque eu ouço história. Eu entrei em 2017, quando o Bitcoin já estava 1.000 dólares. 2016. Mas eu sei de gente que tinha joguinhos na internet. Você fazia besteirinhas ali. A cada vez que você ganhava, fazia isso em 2012, 2013. Você fazia um negocinho, ele ganhava 10 bitcoins. Aí fazia mais não sei o que, ganhava 50 bitcoins. Ou fazia mais não sei o que. Era assim na época. Quando vai ver? Então teve gente que acumulou 1.000, 2.000, 3.000 bitcoins. E esqueceu. E assim, nunca mexeu. Quando foi se ligar que o Bitcoin estava 300 dólares... Agora sim, né, terminando essa parte, foi se ligar que estava 1.000 dólares, 2.000 dólares, falou, meu Deus, mas eu lembro que eu ganhei 1.000 bitcoins num joguinho há 5 anos atrás. Foi procurar um HD ou não sei o que e tal, não lembrava mais, eu tinha jogado fora o HD. Tá aí os 6 milhões. Aí os 6 milhões. Bilhete mas premiado perdeu. rasgado no ralo do tanque da cozinha. Agora eu pergunto para vocês. Vamos supor que você comprou Bitcoin. Teve a chance e oportunidade, Fernando, de ter comprado Bitcoin a 10 dólares. Tá? Em 2000, e nem sei quando estava a 10 dólares. Vamos supor que foi em 2013. Você comprou a 10 dólares, tá? E você comprou Bitcoin. Vamos supor que você acompanhou. Quando ele chegou a 200 dólares, o que você teria feito? Vendido? Não, Você aí ia que imaginar que ia chegar a 1.000, Aí que 2.000, tá. 3.000? O cara tá ganhando, ele continua. Não. Alguns continuam. Eu acho que... Sim, você já ganhou 20 vezes, você comprou 10. Então, mas aí Dá ele 200. vende e ele fala, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ele quer, ele quer essa rentabilidade, ele compra de novo. Opa. Mas naquela época que você viu o Bitcoin ia 10 dólares, aí tava 200, aí daqui a pouco tava de novo 120. Eu sou investidor de renda variável. É. O dinheiro só vale quando está no bolso. Se eu olhar o valor dele e falar, agora eu tenho tanto, não tem. Não Só tem. tem quando vender. Quando você vender. Só tem quando Exato. vender. Não adianta. Então é isso que eu tô querendo dizer. Se você comprou 10 já tá 200, você ia executar, você ia vender, ia botar embolsar, Talvez, botar no alguns sim, outros bolso. não. Alguns sim, outros não. O fato é que essa realidade não existe mais. Quem comprou desse jeito comprou. E a tendência, a opinião para todo mundo, antes que ele diga que quem comprou, que não comprou, que deu mal,
Fala olhando Não, para aquela comprou câmera aí. Vai daquele subir ou não jeito. vai? Olha, minha opinião. E isso não é recomendação de investimento, por Claro, favor, tá? claro. Eu já participei de 2 ciclos do Bitcoin. Eu já comprei Bitcoin a $1.000 e já vendi a 20 mil. E já comprei Bitcoin a 30 mil dólares e já vendi a 50 mil, digamos, tá? Oscila demais. Nós estamos, só que todo ciclo, nós estamos agora no bear market, no ciclo de baixa. Então, ele atingiu um pico de 69 mil dólares em 2022. Foi o valor mais alto que ele chegou. E ele caiu em 8 meses para 15 mil dólares. Tá? Então, se você não vendeu e não executou, são números apenas na tela e você não tem aqueles 69 mil dólares. Né? Então, quando chegou a 69 mil dólares, obviamente eu não vendi no pico, porque eu imaginava que ia chegar a 100, 150. Ele agora ele chegou a 15 mil e ele agora está em 28, 29 mil dólares. Tá? Eu acredito que ainda é um bom momento para se comprar, mas eu acho que devido ao cenário macroeconômico do mundo atualmente, nós estamos num momento de alta, num movimento de alta, num ciclo de baixa. Então, eu acho que ele ainda vai voltar, talvez, para os 20 mil dólares. Tá? A melhor estratégia para você comprar um ativo é se você tem 10 mil reais, por exemplo, é você comprar 1.000 hoje. Em tranches. Em tranches. Então, compra 1.000. Pô, tá 28 mil dólares hoje. Pô, vai subir? Cara, não sei. Vai cair? Não sei. Eu sei que no longo prazo, o Bitcoin vai valer 100 mil, 150, 200 mil dólares. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Bitcoin não sei se daqui 3 anos, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, vai valer 200 mil dólares um Bitcoin. Podemos voltar aqui 5 ou 10 anos aqui para conversar novamente. 200 tá? mil dólares é aumentar 10 vezes. 10 vezes. Tá? É. Por quê? Porque o Bitcoin aumentou 20 vezes. Em 2017 ele foi de 2 mil dólares para 20 mil dólares. Depois ele voltou dos 20 mil dólares, ele voltou para 5. Aí 2 anos depois, 3 anos depois, ele foi de 5 para 69. Agora ele caiu de 69 para 15. Ele vai subir 10 vezes, de novo. Ele vai de 15 para 150 mil. Nos próximos 3 anos, eu acredito. 3 ou 4 anos, tá? Então, assim, comprar agora... Agora, você fala, Rubens, puta, mas eu não quero botar 30 mil dólares em Bitcoin. 30 mil, vamos falar, são 150 mil reais por aí, né? Não quero e não tenho e não quero. Ok, tenha 0,1 Bitcoin. Compra 2 mil dólares. 2.500 dólares. Porque esse 0,1 Bitcoin... Só para sofrer. Subir e falou, porque eu não botei. Pois é. Mas assim, o que eu costumo recomendar para quem está nos ouvindo e investe em renda variável ou quer ter um ativo que é totalmente descorrelacionado de outros ativos? Invista de 1 a 3% do seu patrimônio líquido em Bitcoin. Eu acho que é um bom uma boa recomendação. Obviamente, a gente não está aqui para discutir investimento, porque é uma discussão que vai fundo e vai longe. Sim. E nem você veio com esse propósito. Mas, quando eu invisto numa empresa da Bolsa, aquela empresa ela tem fundamento, ela produz alguma coisa. Sim. O Bitcoin é pura fumaça. É puro as pessoas quererem, porque ele só vale porque elas querem. Se as pessoas não quiserem, não vai valer mais nada. É diferente até de ouro, porque ouro existe, você pode fazer uma joia, se todo mundo virar e falar assim, não quero mais, ele vai de 100 a 0 em um segundo. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Tá. É diferente de eu chegar e falar assim, eu estou comprando uma ação de tal banco, porque esse banco é um banco sólido, porque eu acho que o sistema bancário vai lucrar. O Bitcoin não, é só uma questão de fumaça, das pessoas quererem ou não quererem. Esse é o problema. Tudo bem, eu não concordo com... Você tem sua opinião, eu não concordo que Não, eu queria ouvir a sua, por isso que eu estou te cutucando. Assim, o Bitcoin, ele é um ativo, ele é um sistema de pagamento, ele tem função, ele não é só algo que, sabe, é um ativo que não serve para nada. Não. Ele tem sua função e ele é escasso, ele é portável. Você pode... Se você quiser levar 10 milhões de dólares em ouro de um lugar para o outro, como é que você faz?
Eu nunca pensei isso porque eu não tenho. Tá bom. Eu também não. tenho a menor Mas ideia. suponha. Nunca tá? passou na minha cabeça. Se você quiser levar 10 milhões de dólares, Joias dá junto com problema você. transportar, É. né? Bitcoin, você leva 10 milhões de dólares num Bitcoin, pendrive. eu posso levar num pendrive, eu Pendrive. posso levar o Bitcoin, mudar de país e abrir lá e gastar lá. É. Isso é uma coisa interessante que talvez tenha algum valor, sem Precisa- dúvida nenhuma. Em qualquer lugar do mundo você pode abrir e Em qualquer pode... lugar do mundo você pode abrir, liquidar na moeda local. Você tem corretoras de Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Você vai para E Singapura? ninguém vai te perguntar? Não, veja bem. Se você depositar numa corretora em Singapura 10 milhões de dólares em Bitcoin, você vai abrir. Eles vão fazer um QIC. Eles vão querer saber quem é você e, de certa forma, qual a origem daquele capital que você tem. Porque para lavagem Tá. de dinheiro isso é um Não, prato Mas cheio. exatamente. Mas por isso que todas as corretoras, e por isso que a SEC americana está caindo em cima da Binance, porque a Binance, durante muito tempo, não fez QIC, que é Know Your Customer, né? Um processo de conheça o seu cliente para saber qual é a origem dos bitcoins que aqueles clientes têm. Claro, Tá. eu vou entender. Então, hoje, Tem todas limite as, tem essa- limite. Todas as corretoras do liberdade. mundo são obrigadas a ter Entendo. esse processo. Bom, foi uma aula, hein, Doc? Foi, eu até tô aqui, ó. Vamos comprar? Fazendo conta, eu tô comprar? fazendo conta. 0,1? Zero. Eu gostaria muito de pagar um chopp com Bitcoin. Só Só pra falar que pagou. pra falar que paguei. Espero Essa que eu tenha daí é- sido claro, que eu Foi- tenha foi sido maravilhoso. didático. Eu quero até convidar você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia até agora. Compartilhe esse conteúdo aí com pessoas que você também sabe que não entendem nada de Bitcoin e vão entender tudo depois desse episódio. Foi muito bom. Valeu, Vou fazer Rubens. só um merchan aqui. Nice Se alguém thing. quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, o meu canal no YouTube Opa, é claro. www.tokenizaçãoimobiliaria.com.br. É só digitar isso no Google Nós vamos Chrome botar aí ali. embaixo da descrição Legal. do vídeo, Muito tá bom? bem. Tá bom. Tchau, Pessoal, pessoal. boa Valeu, noite. Rubens. Valeu, Obrigado. prazer.